Aqui está meu relato. Se eu parar de responder nos comentários ou se esse texto sumir em algumas horas, vocês já sabem o motivo. Eu vou compartilhar isso com vocês porque o mundo precisa saber e, sendo bem honesto, porque eu preciso garantir que alguém saiba onde eu estou caso eu não saia daqui hoje à noite. Meu nome é Thomas. Não vou dar meu sobrenome. Você não precisa saber onde eu moro, mas precisa saber que eu sou um cara normal. Ou era. Até 3 semanas atrás, minha maior preocupação era escolher entre pagar a conta de luz ou comprar comida para a semana. Eu estava naquele ponto da vida onde a dignidade é um luxo que você não pode bancar. Foi nesse desespero que eu atendi o telefone às 11 da noite numa terça-feira. Era meu pai. A gente não se fala muito, principalmente porque ele vive num mundo de paranoia, teorias da conspiração e contatos com gente que ele diz ser da pesada, mas que parecem apenas velhos bêbados em bares de periferia. Você ainda precisa de grana, moleque? A voz dele estava arrastada, mas urgente. Pai, são 11 horas. Escuta, eu tenho um contato, um favor antigo. Eles precisam de corpos. Gente forte, sem perguntas. Pagamento em dinheiro vivo, semanalmente. É o triplo do que você ganhava naquela loja de departamentos. Fazendo o quê? Processamento de carne, um matadouro industrial. Fica na Zona Norte, depois das antigas fábricas têxteis. Um matadouro? Eu não tenho estômago para isso. Pelo valor que eles pagam, você arranja um estômago. Esteja lá às 050 da manhã. Não se atrase. E Thomas, vista-se como se fosse para um funeral, mas com botas de obra. Eu deveria ter desligado. Deveria ter bloqueado o número e voltado a dormir com fome. Mas a fome tem um jeito engraçado de desligar o seu senso de autopreservação. O endereço não existia no GPS. O ponto no mapa me levou a uma estrada de terra batida que serpenteava por entre galpões abandonados e vegetação morta. A neblina da manhã cobria tudo, deixando o mundo cinza e silencioso. Quando finalmente cheguei, vi o prédio. Era um monólito de concreto sem janelas, cercado por muros de 4 metros, com arame farpado voltado para dentro. Não havia letreiros, não havia logo. Apenas um portão de metal pesado que deslizou silenciosamente assim que meu carro se aproximou, como se estivessem me observando por satélite. A entrevista durou 3 minutos. Uma mulher chamada Sra. Vance, terno impecável, cabelo preso num coque tão apertado que parecia puxar a pele do rosto, me olhou de cima a baixo. Você tem problemas cardíacos? Ela perguntou. Não. Claustrofobia? Não. Escrúpulos morais excessivos com relação à cadeia alimentar? A pergunta foi estranha, mas eu balancei a cabeça. Não. Ótimo. Assine aqui. É um termo de confidencialidade. Se você falar sobre o que vê aqui, nós processamos você, sua família e qualquer pessoa que ouvir a história. Se tentar tirar fotos, você será removido. E acredite, nossa definição de removido é abrangente. Eu assinei. Eu precisava do dinheiro. O trabalho começou imediatamente. Me deram um macacão branco, botas de borracha pesadas e luvas que iam até os cotovelos. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu quando passei pela porta dupla da área de processamento. Eu esperava cheiro de sangue, vísceras, esterco, o cheiro da morte animal. Mas não, o lugar cheirava a ozônio, cheirava a cobre velho, alvejante industrial e algo doce, enjoativo, como flores deixadas em um túmulo por tempo demais. Era um frio de doer os ossos, não o frio de um freezer comum, mas um frio seco que parecia sugar a umidade dos meus olhos. Minha função era transporte de unidade. Eu e um cara chamado Harris, um gigante silencioso com olhos vazios, tínhamos que empurrar carrinhos de metal selados do setor de recebimento para o setor de preparação. O que tem aqui dentro? Perguntei na primeira hora, empurrando uma caixa preta de metal que pesava facilmente uns 200 quilos. Harris nem olhou para mim. Não pergunte. Não olhe. Apenas empurre. Mas o que é? Gado? Porcos? Apenas empurre, novato. A caixa fez um som. Não foi um mugido, não foi um guincho. Foi um som gutural, grave, uma vibração que eu senti nas palmas das minhas mãos através do metal. Parecia uma voz tentando falar debaixo d'água. Meu coração disparou, mas Harris continuou andando como se fosse surdo. Os dias passaram e a rotina começou a corroer minha sanidade. Havia coisas erradas naquele lugar, detalhes que meu cérebro tentava ignorar, mas que se acumulavam. Primeiro, os ganchos. No teto do galpão principal,
Os trilhos transportavam ganchos de aço inoxidável, mas eles não eram ganchos para bois, eram longos demais. O formato era estranho, projetado para segurar algo com ombros largos, não patas. Segundo, os drenos. O chão era ligeiramente inclinado para o centro, onde havia ralos enormes, grandes o suficiente para engolir uma bola de basquete. O que quer que sangrasse ali, sangrava muito. E o líquido que eu via sendo lavado, mangueira abaixo, não era sempre vermelho. Às vezes, era escuro, quase preto. Às vezes, juro por Deus, brilhava com uma fosforescência azulada sob a luz das lâmpadas halógenas. A conclusão lógica começou a se formar na minha cabeça. Uma conclusão terrível, mas humana. Tráfico. Eu estava trabalhando para a máfia ou para algum cartel internacional. Aquilo não era um matadouro de animais. Era um lugar onde pessoas desapareciam. Inimigos políticos, jornalistas, imigrantes ilegais. As caixas seladas, o formato dos ganchos, o segredo absoluto. Tudo gritava crimes contra a humanidade. Eu olhava para os outros funcionários. Dezenas deles, andando como zumbis, limpando mesas, afiando serras que pareciam mais instrumentos cirúrgicos do que facas de açougueiro. E me perguntava como eles conseguiam dormir à noite. Eu me perguntava como eu conseguiria dormir. Mas então eu via o saldo na minha conta bancária toda sexta-feira, e o horror era abafado pela conveniência. Eu não estou matando ninguém, eu dizia a mim mesmo. Eu só empurro as caixas. Até ontem. Ontem, o sistema de trilhos no setor 4 travou. O setor 4 é a área restrita. Apenas supervisores e a equipe de corte final entram lá. Mas o alarme estava berrando, uma luz vermelha girava no teto e a senhora Vance apareceu gritando ordens. Collins! Harris! O guincho hidráulico emperrou. Entrem lá e ajudem a soltar a carga. Agora! Meu estômago gelou. Era a primeira vez que eu entraria além das cortinas de plástico grosso que separavam o meu mundo daquele inferno. Entramos. O ar lá dentro era ainda mais frio, quase insuportável. E o cheiro doce era tão forte que senti gosto de metal na boca. Havia uma mesa de aço no centro da sala, cercada por máquinas que eu nunca tinha visto. Braços robóticos com serras a laser, tubos de sucção transparentes que pulsavam com fluidos viscosos. E pendurado no guincho emperrado estava a carga. Estava coberto por uma lona grossa e preta, pingando aquele líquido escuro no chão. Segurem as pernas, gritou um dos açougueiros, um homem vestido com um traje de proteção completo, com capacete e tudo. Precisamos aliviar o peso para o motor destravar. Eu corri para ajudar. Minhas mãos, mesmo com as luvas, tremiam. Eu agarrei o que deveria ser as pernas, mas a anatomia estava errada. Ao tocar através da lona, senti a estrutura óssea. Havia joelhos demais, a articulação dobrava para o lado errado, e era longo demais para ser humano. Nesse momento, o guincho deu um tranco violento. A corrente soltou de repente, e o impacto fez a lona escorregar. O tempo parou. Eu sei que é clichê dizer isso, mas juro que o som do mundo sumiu. Só restou eu e a coisa pendurada ali. Não era humano. Deus, não era nem deste planeta. A criatura tinha cerca de 2,5 metros de altura. A pele era de um cinza pálido, translúcido, como a pele de um peixe de profundidade. Dava para ver os órgãos pulsando lá dentro, órgãos de cores que não faziam sentido. Roxo, neon, laranja. Não tinha rosto, pelo menos não como conhecemos. Onde deveria haver olhos, havia apenas uma superfície lisa e úmida. A boca era uma fenda vertical no peito, cheia de filamentos que se moviam lentamente, mesmo na morte. Mas o pior eram as mãos. Eram quase humanas, mas com dedos longos, finos e elegantes, terminando não em unhas, mas em ventosas delicadas. E parecia inteligente. Mesmo morto e pendurado como um pedaço de carne, aquele ser emanava uma dignidade antiga. Eu recuei, tropeçando nos meus próprios pés. Minha respiração ficou presa na garganta. O que é isso? Eu sussurrei. Minha voz saiu aguda, histérica. O que diabos é isso? O açougueiro de capacete nem se mexeu. Ele apenas puxou a lona de volta com uma indiferença brutal. Senti uma mão no meu ombro, firme, dolorosa. Era a senhora Vance. Ela não parecia brava. Ela parecia entediada. Eu avisei para não fazer perguntas, Thomas. Isso é um alienígena, gaguejei. Vocês estão matando alienígenas. Ela suspirou, tirando um fiapo imaginário do seu terno caro. Alienígena é uma palavra tão vulgar. Nós preferimos biomassa exótica não terrestre. Vocês estão matando eles. Para quê? Pesquisa.
O governo sabe disso? Vance soltou uma risada curta e seca. O governo? Thomas, por favor. O governo é incompetente demais para gerenciar isso. Isso é iniciativa privada. Oferta e demanda. Ela caminhou até a criatura, tocando a lona com um carinho perturbador. Você tem ideia de quanto um bilionário em Dubai ou um magnata da tecnologia no Vale do Silício paga por um bife dessa carne? A textura é inigualável. As propriedades regenerativas ao ser ingerida dizem que rejuvenesce as células em 20 anos. É a iguaria definitiva, o topo da cadeia alimentar consumindo o topo do universo. Eu olhei para ela horrorizado. Eles são inteligentes? Perguntei, lembrando das mãos da criatura. Vance me olhou nos olhos e, pela primeira vez, vi algo sombrio ali. Eles têm viagem interestelar. Eles têm telepatia. Eles compõem músicas que fariam você chorar sangue de tão belas. Ela fez uma pausa, sorrindo. Mas eles têm gosto de frango com trufas negras. E a carne é macia. Então, quem se importa? Ela se aproximou de mim, o rosto a centímetros do meu. Agora, você tem uma escolha. Você volta para o seu carrinho, termina seu turno e recebe um bônus gordo no final da semana pelo trauma. Ou você vira parte do processamento. Acredite em mim, carne humana não vende tão caro, mas serve para a ração dos animais de baixo custo. Eu voltei ao trabalho. O que eu poderia fazer? Eu sou um ninguém. Passei as últimas 6 horas empurrando caixas, sabendo o que estava dentro. Sabendo que aquele zumbido que eu ouvia não era o ar-condicionado, mas talvez o choro telepático de seres que cruzaram galáxias apenas para acabar no prato de um executivo de banco. Mas agora estou no meu intervalo. Estou escondido no almoxarifado atrás de pilhas de detergente industrial. Minhas mãos estão tremendo tanto que mal consigo digitar no celular que escondi na bota. A senhora, Vance acha que me comprou com medo. Ela acha que eu sou apenas mais um rato assustado. Mas ela esqueceu uma coisa: a ganância humana. Enquanto eu fingia limpar o chão perto da mesa de corte, eu vi algo cair de uma das carcaças. Um pequeno dispositivo prateado, incrustado na pele da criatura. Parecia um implante. Eu o peguei. Está no meu bolso agora. Ele brilha, pulsa com uma luz morna. Eu não vou apenas sair daqui. Eu vou sair daqui com a prova. Imaginem quanto vale isso. Não a carne, mas a tecnologia, a prova da vida extraterrestre. Eu posso vender isso para a imprensa, para a concorrência, para o próprio governo. Eu vou ser o cara mais rico da história, ou o mais morto. Estou ouvindo passos no corredor. Botas pesadas. Estão vindo para cá. Acho que o dispositivo no meu bolso. Acho que eles podem rastreá-lo. O brilho está ficando mais forte. Está queimando minha perna. Eu preciso enviar isso agora. Se você está lendo isso, não olhe para o céu esperando discos voadores. Olhe para o prato dos ricos. Olhe para onde o dinheiro vai. Eles estão na porta. A maçaneta está girando. Vou tentar correr. Se eu conseguir sair, o próximo vídeo vai mudar o mundo. Se não, bem, espero que eu tenha gosto ruim. Até a próxima, talvez.